Quem é que não quer garantir uma renda maior ao se aposentar? Muita gente escolhe fazer investimentos que possam ser aproveitados no futuro, garantindo um dinheirinho extra. E entre eles está a Previdência Complementar. Quer saber como ela funciona? Então continue conosco, porque este é o tema do nosso programa de hoje. E nós vamos começar mostrando onde isto se encaixa no artigo 5º da Constituição Federal. A nossa Constituição determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Para falar sobre Previdência Complementar, eu converso com o advogado Jorge Fayad, especialista em Previdência Complementar, e com o economista Gilvan Cândido, professor de Previdência Complementar. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Professor Gilvan, queria começar com o senhor explicando para a gente como é que funciona essa Previdência Complementar, que também é muito conhecida como Previdência Privada, não é mesmo? A Previdência Complementar, como o próprio nome diz, é um complemento de renda à Previdência Social. Então, em geral, quem vai aderir a planos de previdência são as pessoas que têm uma renda superior ao que a Previdência Social entrega no momento da aposentadoria. A depender dos objetivos dos indivíduos, ele faz a escolha de qual plano que melhor se adequa ao perfil dele. Se pretende ter uma renda mensal após a sua aposentadoria, se ele quer receber um volume de recursos imediatamente após aposentar, se ele quer se proteger de eventuais riscos, acidente, invalidez, morte. Então, ele vai aderir ao plano que melhor se adequa ao perfil e aos desejos de longo prazo desses indivíduos. Doutor Jorge, tudo isso é bem regulamentado por lei? Quais são as leis que regem a Previdência Complementar? Então, a Previdência Complementar ela tem a sua normatização a partir da Constituição Federal, no artigo 202. E a partir da Constituição Federal você tem as leis complementares que disciplinam o regime, né? Nós temos a Lei Básica da Previdência Complementar, que é a Lei Complementar 109 de 2001, tem a Lei Complementar 108 de 2001, que regulamenta as entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas pelos entes da administração pública, e tem todo um arcabouço normativo formado por leis ordinárias, decretos, resoluções e instruções dos órgãos fiscalizadores que normatizam o segmento. Bom, professor Gilvan, aqui, só para a gente poder deixar claro, também existe essa previdência aberta e a previdência fechada que é feita aí, por exemplo, pelo serviço público, é isso? Para o serviço público e para um conjunto de empresas. Basicamente, o que diferencia a previdência fechada da previdência aberta é que a previdência fechada é direcionada para um grupo, para uma empresa, né? A empresa patrocina um plano de previdência para os seus funcionários. E o plano de previdência aberta, os indivíduos aderem, né? Ele vai ao banco, a uma instituição autorizada a funcionar, e adere a um plano de previdência de forma voluntária, sem que tenha que participar desse plano fechado, né? Bom, e se você já fez alguma pesquisa sobre Previdência Complementar, com certeza ouviu falar de algumas letrinhas que costumam confundir a cabeça de quem quer investir nesse tipo de plano, VGBL e PGBL. Vamos saber o que são essas siglas? Pode mostrar aqui na tela. Antes de investir, é preciso pesquisar sobre a confiabilidade de quem oferece a previdência privada e entender bem direitinho cada plano. Existem dois tipos diferentes, o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefícios Livres, e o VGBL, Vida Gerador de Benefícios Livres. A escolha entre um e outro é importante, pois você não poderá mudar de plano depois que começar a investir. O PGBL é mais indicado para quem faz a declaração completa do imposto de renda, pois permite abater os aportes realizados até o limite de 12% da renda bruta tributável. Nesse plano, o imposto é cobrado sobre o valor total do resgate ou da renda recebida pelo investidor. Já o VGBL é mais indicado para quem usa a declaração simplificada ou é isento, já que não permite deduções relacionadas ao valor dos aportes. Nesse plano, o imposto de renda cobrado no resgate vai incidir apenas sobre os rendimentos do plano e não sobre o total acumulado. Professor Gilvan, além do tipo de declaração que a pessoa faz, o que mais ela deve levar em conta na hora de definir o tipo de plano? Essa é, em primeiro lugar, a principal diferença, né?
exatamente a escolha da tributação. Adiciona-se a isso, evidentemente, no momento da escolha, os custos que estão por trás de cada um desses planos. Então é importante observar qual a taxa de carregamento que cada um deles cobra, né? Todos os planos têm as suas taxas que são exatamente o preço cobrado para poder fazer toda a gestão administrativa desses recursos. Então, é sempre prudente que a pessoa, ao procurar um plano de benefício, que ele verifique qual é a taxa de carregamento que cada um desses planos está cobrando. Doutor Jorge, como é que a pessoa fica sabendo quanto que ela vai receber quando for se aposentar? Depende de quanto ela vai investir, como é que é feito esse cálculo? Tem que observar dois fatores principais. O primeiro é o volume de recursos que a pessoa irá aportar mês a mês e o tempo que ela vai aportar esses valores, né? Então, quanto mais recursos ela aportar e quanto mais tempo ela fazer essas contribuições, maior será o acúmulo de recursos previdenciários e aí, naturalmente, que vai ser maior o valor do benefício que ela vai receber lá na frente. É preciso levar em consideração uma coisa importante. Esses contratos de previdência complementar variam de instituição para instituição. Você tem que observar muita atenção o contrato previdenciário, ou seja, o contrato do plano de previdência complementar ao qual ela quer aderir, e também levar em consideração como é que é a forma de investimento dos recursos feito pela administradora do plano de previdência complementar. E quem é que pode oferecer esse tipo de plano de previdência? Quando estamos falando de planos PGBL e VGBL, nós estamos falando da previdência complementar aberta, que é aquela administrada por bancos e seguradoras, instituições financeiras que têm fins lucrativos, né? Ou seja, os bancos e as seguradoras, elas recebem uma autorização do Estado e elas oferecem ao público os chamados planos de previdência privada ou previdência complementar. Já como o professor Gilvan bem colocou também, as instituições que são do regime de previdência complementar fechada são sem fins lucrativos, né? São fundações, são sociedades que têm por finalidade administrar planos de previdência complementar de um grupo fechado. Agora, professor Gilvan, é bom ficar bem atento e ver tudo direitinho, né? Tem que ver, como a gente disse na reportagem, a confiabilidade da administradora, né? É sempre importante verificar quem faz a gestão dos recursos do seu plano de previdência, né? Esse é um sistema muito regulado, fiscalizado pela SUSEP, todas as entidades autorizadas a funcionar têm que apresentar os seus balanços, as suas avaliações atuariais ano a ano, mas é sempre importante que o interessado conheça todas as características do plano, conheça o perfil da empresa, conheça as rentabilidades que vem oferecendo ao longo do tempo e, principalmente, eu já falei e reforço, que são os custos de carregamento. Eventualmente, se espera um retorno, né, se promete um retorno, que ao longo do tempo ele vai consumindo com custos administrativos, com uma taxa de carregamento grande. Então, ele corre o risco de ter uma certa frustração de expectativas lá na frente, por conta de que ele pagou um plano que entregava uma boa rentabilidade, mas parte dela foi direcionada para manter esses custos, né, com essa taxa de carregamento. E qual é a segurança aí de quem opta por um plano desse? Se acontecer, por exemplo, de uma administradora dessas falir? Bom, na legislação, essas instituições elas não vão à falência. Elas estão excluídas da lei de falência, por exemplo. No caso, elas são sujeitas à liquidação extrajudicial. Antes disso, no entanto, elas sofrem uma intervenção do Estado. Então, o Estado, por meio de um interventor, ele vai assumir as rédeas da administração da instituição, né, no sentido de recuperar a instituição. Caso não seja possível fazer essa recuperação, aí sim se fará a liquidação extrajudicial, ou seja, vai se apurar os haveres e vai se fazer ali o rateio do que restar do patrimônio administrado. Bom, e a nossa equipe recebeu alguns vídeos com dúvidas sobre previdência complementar. Vamos conferir o primeiro deles. Olá, eu sou Kellen de Paracatu, Minas Gerais, servidora pública municipal. Uma pessoa pode fazer mais de um plano de previdência privada no nome dela? Professor Gilvan. Pode sim, Kellen. Pode fazer mais de um plano de previdência
quantos ela entender que pode, a depender das condições financeiras que ela tem, né, e das expectativas que ela pretende construir. Ela pode fazer um plano de previdência para ela mesma, para o filho, para os pais, enfim. Depende muito do objetivo que ela pretende com esse plano de previdência, né? É sempre bom lembrar que o plano, você contrata plano de previdência para a sua sobrevivência, para aposentadoria e para cobertura de riscos. Então, quando ela contrata um plano, está se preparando para uma eventualidade de invalidez ou de morte, então, para deixar uma pensão para algum beneficiário. Então, ela pode fazer esse conjunto de escolhas e optar por um plano que contempla aí os seus interesses, né, o seu perfil. Vamos a mais um vídeo enviado por um telespectador. Pode rodar aqui. Eu sou a Mônica, moradora do Rio de Janeiro, fisioterapeuta. Eu gostaria de saber se um plano de previdência privada só pode ser contratado de forma individual ou também pode ser contratado de forma coletiva. Doutor Jorge. Bom, Mônica, os planos de previdência privada ou previdência complementar, eles podem ser tanto individuais quanto coletivo. Depende naturalmente, você vai ter que avaliar ali o contrato previdenciário. Só um detalhe importante, as pessoas também compreendem o contrato previdenciário de previdência complementar como regulamento do plano, né? Então, ela vai ter que naturalmente verificar o contrato em si, né? E verificar dentro do contrato se é mais vantajoso o contrato individual ou o contrato coletivo. E o que se leva em consideração na hora de definir isso, o que é mais vantajoso? Bom, são vários fatores, né? O principal é onde que ela quer chegar com esse plano de previdência complementar. Ou seja, ela quer uma forma de investimento de curto e médio prazo ou, de fato, ela deseja complementar a aposentadoria dela daqui a 20, 30, 40 anos. Isso é o ponto principal. Ao longo do tempo, você pode vir a ter algumas modificações no contrato, né? E, naturalmente, que ela tem que constantemente avaliar se é isso que ela quer de fato. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre as opções para quem resolve contratar um plano de previdência complementar. Aqui no estúdio, eu converso com o economista Gilvan Cândido, que é professor de Previdência Complementar, e com o advogado Jorge Fayad, especialista em Previdência Complementar. E nós temos mais uma dúvida que foi enviada para a nossa equipe. Vamos conferir aqui na tela. Olá, eu me chamo Pedro Gonçalves, sou de Paracatu, Minas Gerais e sou cozinheiro. É possível fazer um plano de previdência privada para uma criança que acabou de nascer? Doutor Jorge, existe um limite mínimo de idade para se fazer uma previdência privada? Não. No entanto, quanto mais jovem for o beneficiário da previdência complementar, melhor. Por quê? O sistema de previdência complementar, ele se baseia na acumulação de recursos. É o que chamamos de regime de capitalização. Ou seja, quanto mais tempo o segurado acumular os recursos mês a mês, maior será o efeito dos juros compostos. Ou seja, aquele recurso que será remunerado do capital que foi investido ao longo do tempo. Pois é, professor Gilvan, muita gente se preocupa, por exemplo, com a faculdade dos filhos. Quer começar a fazer uma previdência complementar cedo para poder tirar quando eles entrarem na faculdade. Existe um limite mínimo para se fazer essa retirada ou tudo depende do contrato? Tudo vai do contrato. Inicialmente você tem uma carência, né? Tem um período aí que você não pode fazer o resgate do recurso. Então você faz aportes, contribuições, mas vai ter um período que você não pode fazer o resgate desses recursos. Agora, posteriormente, não, você vai definir exatamente qual é o tempo de diferimento que você quer realizar essas contribuições e a partir daí você faz o resgate. Eu até tenho um exemplo pessoal, eu particularmente comecei a constituir poupança previdência complementar para minha filha aos 6 anos de idade, que é exatamente para que ela aos 20, 22, quando já estiver na atividade fizer uma escolha de educação, ela tem um montante de recursos para ela ter o projeto de vida dela. E, eventualmente, se não for naquele momento necessário, ela vai continuar acumulando esses recursos para o momento adequado de utilização e de resgate, né? E nós vamos a mais uma pergunta feita por um telespectador. Pode rodar aqui. Oi, meu nome é Bruno, eu sou do Rio de Janeiro, administrador de empresas e surfista.
Eu gostaria de saber se é possível resgatar o dinheiro investido caso o consumidor desista de um plano de previdência privada. Professor Gilvan. Estando fora do período de carência, ele pode antecipar o resgate, né? E evidentemente que observe aí o impacto, né, o peso da tributação. Mas não tem nenhum problema de que se faça esse resgate antecipado, não. Agora, doutor Jorge, vamos imaginar a situação aqui. A pessoa se comprometeu com um plano de previdência privada, mas aconteceu um imprevisto, perdeu o emprego, não tem momentaneamente ali a renda para poder pagar. Ela tem o direito a suspender esse plano ou aí ela tem que extinguir e fazer o resgate antecipado? Olha, vai depender do contrato, né? Há contratos que prevêem ali a possibilidade de haver uma suspensão do contrato até que se restabeleça, né, a regularidade dos pagamentos. Outros não estabelece essa regra. Naturalmente que naqueles casos em que a pessoa sabe que é momentâneo, né, e que ela tem um bom plano de benefícios, talvez seja a hipótese de ela retomar os pagamentos, ainda que com juros e multa, né, do que ter que se desfazer do contrato previdenciário. Se a pessoa tiver uma coisa mais grave, um acidente, ficar incapacitada de voltar ao trabalho, também depende do contrato para ver se ela vai receber ou não aquele plano. Exato. Bom, há alguns contratos que prevêem os chamados benefícios de risco, ou seja, aqueles na hipótese de incapacidade, de doença ou de morte, né? A rigor, se contratam os planos de previdência complementar aberta apenas para as hipóteses de benefícios programados, ou seja, benefícios de aposentadoria, aqueles que não envolvem uma situação anormal, uma situação de risco, né? Eles são mais baratos, né? Esses contratos que têm um risco, eles são um pouco mais caros, mas vale a pena observar o contrato e verificar a possibilidade, porque é uma segurança adicional que o segurado pode vir a ter. Professor Gilvan, geralmente quando a gente assina o contrato de previdência complementar, já define ali a idade em que quer se aposentar, vamos dizer assim. E como é feito esse resgate? Tem que ser feito todo de uma vez ou ele é pago mensalmente como uma aposentadoria mesmo? Você tem as duas opções. No momento da contratação, você define se após o período de diferimento, se você quer receber uma renda mensal durante um determinado período de tempo ou se você quer receber todo o recurso acumulado nesse período. Quer dizer, o que é o recurso acumulado? São todas as contribuições que você efetuou e a rentabilidade que os investimentos, né, desses recursos entregou. Então, ele pode optar por receber o montante total ou receber mensalmente os recursos. O senhor falou uma coisa interessante aí, que a pessoa recebe por um período pré-determinado. Ela também pode receber até morrer, isso depende do contrato, como a gente vem falando aqui? Isso, depende do contrato. Em geral, após o período de contribuições, ela vai iniciar com recebimentos mensais até se exaurir o montante de recursos que ela acumulou no período. Esse montante é definido com a quantidade de contribuições efetuadas e as rentabilidades que os investimentos entregaram, né? Então, ele tem esse montante e aí, mês a mês, ele vai receber um valor até se exaurir. É sempre importante observar, se antes, quando ele foi contratar o plano, ele tinha que olhar a taxa de carregamento, né, os custos que estavam embutidos nessa história, depois ele tem que observar outras coisas mais, quer dizer, as tábuas de mortalidade que estão sendo consideradas, qual é a taxa de juros que ele pretende entregar nas atualizações anuais da renda, tem que sempre acompanhar isso aí. Então, é importante, o olho clínico mesmo, desde o momento da contratação até o encerramento do compromisso do plano. São muitos detalhes, né? Bom, e você? Acha que é importante garantir uma renda complementar no futuro? Já pensou em fazer um plano de previdência privada? Vamos conferir as opiniões. No dia de hoje, com essa mudança da Previdência que está tendo aí, eu acho uma boa oportunidade, uma garantia para você ter futuramente, né? Eu faria. Entendeu? Porque eu aposentei pelo INSS, é pequena. Se eu tivesse na outra, eu estaria ganhando melhor, né? Quem pode pagar, paga. Mas deveriam dar prioridade à previdência pública. Eu já tive previdência privada, mas eu acho que existem outras formas de investimento que podem ser mais seguras. Se porventura tiver uma oportunidade, eu faria sim, com certeza. É uma iniciativa importante, ajuda na economia, entre outras questões também. Professor Gilvan, a entrevistada falou ali que
Tem outras formas de investimento que são mais rentáveis, por exemplo, mas aí a pessoa tem que ser muito disciplinada para fazer por ela mesma, né? Exatamente, tem que acompanhar bem os mercados, mas eu diria que tem uma vantagem adicional ao aderir a um plano de previdência, que é a oportunidade de ter os seus recursos alocados em determinados segmentos que você não consegue como uma pessoa individual, né? Tem fundos que aceitam recursos aí a partir de 1 milhão, 2 milhões, quer dizer, você faz contribuições mensais de R$500, R$1.000 e os seus recursos vão para esses fundos de investimento, que são fundos que têm uma governança mais robusta, que possivelmente entregam rentabilidades mais sólidas ao longo do tempo. Isso também é importante observar, porque o fato de você ter tido um bom retorno em um determinado investimento no ano anterior não significa que esses retornos se confirmarão no ano seguinte nem nos anos subsequentes. Então, para uma estrutura que tem uma melhor governança, que tem um monitoramento, que tem um acompanhamento, que tem um nível de qualificação maior, é mais prudente que você, de fato, faça um plano de previdência complementar. Eu adicionaria outra preocupação interessante ali, de um colega, que ele levantou sobre, talvez seja melhor a previdência pública, né? Eu acho que tem que diferenciar as duas coisas, quer dizer, são dois regimes distintos, que não se conflitam, pelo contrário, se complementam, já que a gente está falando aqui de previdência complementar. E esse é um regime para dar suporte a uma renda adicional àquela que a Previdência Social entrega. É sempre bom também observar que a Previdência Social é baseada num regime de repartição, ou seja, você não faz a sua contribuição para a sua aposentadoria. Quer dizer, os recursos que você contribui hoje para a Previdência Social são para pagar os aposentados de hoje, que difere da aposentadoria de previdência complementar, que você faz os seus aportes para você receber lá na frente. Agora, doutor Jorge, essa é uma área que dá muito problema na justiça, a previdência complementar, ou é tranquilo? Como toda área que tem relações humanas, você tem os seus conflitos, né? A previdência complementar, ela não foge à regra. Você tem conflitos não apenas no regime fechado, entre os participantes e assistidos e os fundos de pensão, como também no caso da previdência complementar aberta, entre os segurados, os consumidores e as operadoras de planos de previdência complementar abertas. Há distinções, né? Nós temos no judiciário a compreensão de que o regime de previdência complementar aberto, este que nós estamos falando aqui agora, ele é sim regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Isto, inclusive, é um entendimento simulado no STJ. Já na previdência complementar fechada, a dos fundos de pensão, ela não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos chegando ao final, eu queria dar só um dado aqui antes da gente encerrar o programa, que no primeiro trimestre de 2017, os aportes feitos em planos de previdência chegaram a quase 28 bilhões de reais, um crescimento de 30% sobre o mesmo período do ano anterior. Isso mostra aí que as pessoas estão mais previdentes, se preocupando mais com o futuro? Mostra. Isso se observou ao longo da década passada também, o crescimento de aportes, de contribuições e o crescimento desse segmento de previdência complementar. Então, realmente mostra, primeiro, essa visão da sociedade que é importante ter um olhar no amanhã, então vale a pena você guardar um pouco da sua renda presente para o futuro e, mais do que isso, contribui para gerar uma poupança para o país sustentável e de longo prazo, para que propicie crescimentos, né, crescimento econômico em níveis mais factíveis. Só para dar um dado, os planos de previdência privada já acumulam aí mais de 700 bilhões, né, de estoque, né? Se você somar aí aos 800 bilhões, que é maior ainda, da previdência complementar, vocês devem ter um montante aí da ordem de mais de 1,5 trilhão de recursos nesse segmento apenas. Então, é de se observar que é um segmento que tem crescido muito e, em particular, no segmento de previdência complementar aberta. Ele representa hoje quase 10% do PIB, coisa que há 10 anos atrás era metade, representava em torno de 5% e hoje já dobrou essa participação com proporção do PIB. Isso é um sinal importante, né? Evidentemente que esse é um público também que, a despeito de a gente ter essa visão de longo prazo, mas o público é impaciente. Tem um ano que tem uma rentabilidade negativa e já fica triste, né? E as pessoas têm que ter um pouco mais de tranquilidade, de entender que os mercados são voláteis, então realmente terão períodos de retornos mais baixos, até negativos, mas períodos de retornos maiores.
E o que é fundamental aí? Que ao longo do período, ao longo da sua vida de formação de poupança, você tenha um retorno esperado para te entregar uma renda lá na frente suficiente para que você tenha uma vida saudável e agradável e uma boa velhice, digamos assim. Né? E sempre de olho no contrato, né? Sempre de olho no contrato, sobretudo porque é o que vai estabelecer ali né, a segurança jurídica tanto entre o segurado quanto entre a entidade. Bom, o artigo 508 está chegando ao final. Eu agradeço a presença do professor Gilvan aqui, doutor Jorge, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. E eu agradeço também a sua companhia. Continue conosco na TV Justiça. Nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. E é sempre bom lembrar que os nossos programas ficam disponíveis no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo artigo 5º. Tchau!